Todo jovem sonha com um futuro melhor e acredita que, para realizar esse sonho, seria muito útil cursar o ensino superior. Esse, na verdade, é um direito universal, previsto na Constituição brasileira. Atualmente, porém, a crise fiscal do Estado vem refletindo no orçamento das universidades públicas, provocando cortes e gerando debates sobre a privatização do ensino superior. Eu estudei ensino médio numa escola pública. E só depois eu vim para a universidade, uma universidade pública também, a UNB, que é uma universidade de Brasília. Quando eu estava na escola, parecia muito mais acessível para mim a universidade quando eu via outros professores que também vinham de escola pública e de universidades públicas esse caminho. Parecia muito mais acessível para mim quando eu via os meus lá dentro. Eu sempre me organizei dentro de movimento estudantil, então sempre foi perto de mim essa realidade, o quanto era necessário lutar por esses espaços, que são da universidade pública, que são uma graduação de qualidade, uma graduação de fácil acesso. Isso faz toda a diferença. Fiz o vestibular ano passado para Ciência Política, eu fiz o Enem, e agora estou esperando o resultado da UNB sair. Bom, estudei em escola particular toda a minha vida, estudei no Leonardo da Vinci, da 914 Norte. Meus dois pais são servidores públicos, gestores federais, então a coisa pública sempre foi muito importante para mim. Desde que eu me conheço por gente, eu estou dentro do debate político e isso para mim sempre foi muito gratificante. A minha resistência, digamos assim, para o texto que está da PEC é justamente que parte do pressuposto de que o único modelo que possa existir é a cobrança de mensalidades ou a gratuidade, né, em contraposição à gratuidade completa. Eu vejo um terceiro caminho aí, certo? Que é justamente você conciliar a gratuidade durante os estudos, que é crucial, com uma contribuição de quem passa pela universidade pública e essa contribuição vinculada à renda da pessoa, o que significa que quem pode no futuro, quem vier no futuro a ter condições de pagar, contribui com a parte, né, do custo dos seus estudos, e quem continua sem condições estudaria sem nenhum tipo de cobrança na prática. A minha avaliação é que, no contexto nacional, qualquer medida nessa direção será extremamente segregatória do direito à educação superior, do direito pleno à educação. Aí vem a questão, será que um país com a renda per capita muito reduzida como é o Brasil, e pior, com uma desigualdade imensa, né, em que apenas uma fração pequena da população chega a ter renda para pagar imposto de renda, né? Será que qualquer medida dessa natureza terá viabilidade? E por outro lado, eu vejo talvez uma análise até do aspecto político. No momento, quem mais se beneficia da universidade pública brasileira ser gratuita é a classe média brasileira, que tem sofrido tremendamente em todas as crises econômicas e todas as crises políticas, está no meio a classe média, né? Será que tem viabilidade uma proposta de... E aí eu posso até indicar que é uma referência à questão fundamental de para que serve o Estado, né? Se é um Estado que é considerado um Estado que é concentrador de renda e produtor de desigualdade, uma medida desse tipo vai reforçar muito essa perspectiva que eu considero uma perspectiva perversa do que seria um Estado nacional, né? A PEC 306 é um tema muito sensível, com certeza. A PEC 306 ela possibilita a cobrança de mensalidade em universidades públicas, que é algo que o Brasil sempre teve muito medo, porque de fato você tem, e essa é uma preocupação verdadeira, de diversos serviços públicos brasileiros que são precarizados a partir do início da iniciativa privada em determinado assunto.
mas o mérito em si da questão, ou seja, a cobrança de mensalidades nas universidades públicas, é algo que eu não vejo como um absurdo que estão pintando como ser. As universidades públicas precisam sim de outras formas de financiamento e o Brasil precisa perder o medo de debater temas sensíveis como temos hoje. A questão ela infringe diretamente a Constituição e o nosso direito, que é de acesso pleno a uma educação pública de qualidade. Ela implica que vai ser cobrada somente por uma parcela das pessoas, só que também não restringe isso. Coloca que vai ser averiguado qual é a porcentagem de pessoas ou qual será o critério para escolher, para poder determinar quem vai poder ou não pagar mensalidade através de comitês que serão ainda criados, através de critérios que serão ainda colocados. E tudo isso abre um precedente para privatizar a universidade pública. As universidades públicas têm passado por uma crise bastante severa nos últimos anos, né? E aí a gente tem que pensar da seguinte forma: o financiamento público sempre é restrito, né? Ele nunca atende todas as demandas que a sociedade tem. Quando você olha a evolução do orçamento das universidades, a parte que a gente chama de obrigatória, que é basicamente gasto com pessoal, e que sequer passa pelo reitor, né? Isso é o MEC, né? Fazendo o pagamento, tem crescido em termos reais por conta dessa expansão do passado. Isso, no momento de crise fiscal, o que é que aconteceu? De alguma maneira tinha que ser compensado em outro lugar. E aí vem tendo reduções do orçamento discricionário, que é a parte do orçamento das universidades que o reitor, né, o conselho universitário, consegue manejar. O governo federal tem a torneirinha e quando ele fecha a torneirinha, as universidades sofrem muito, sofrem mesmo com necessidades básicas. Então nós temos universidades caríssimas que muitas delas sofrem com falta de papel higiênico, são absurdos, e isso tem que ser combatido imediatamente. E uma forma que isso pode ser combatido é com o financiamento privado dessas universidades. As universidades públicas sofrem um ataque desde sempre, porque é o espaço que o povo tem para alcançar uma condição de vida melhor, alcançar novos patamares, terem uma consciência de classe, enfim. Quando esses espaços, quando o Brasil sofre uma crise econômica, é sempre direcionado aos espaços da educação e da saúde, porque é o espaço que pertence ao povo. Que aí você me pergunta de que forma esse financiamento privado aconteceria, e aí é que vem a mim, por exemplo, a defesa do modelo australiano, que é o modelo de renda futura, onde o aluno que pode pagar a universidade pública paga a partir do momento em que ele sai da universidade pública e ele tem renda para pagar. Ou seja, quem tem muito, evidentemente, paga bastante, e quem tem pouco paga nada. Ao meu ver, buscar isso no exemplo australiano, privatizado, onde a economia gere a educação e não o próprio povo, só seria um prejuízo para uma educação e universidades de qualidades que temos. Aí vem comparar com outros países. É possível que essa comparação traga alguma ideia que pode ajudar a compor orçamentos. Agora, isso não pode, de modo algum, ser trazido descontextualizado. No mundo tem vários modelos de sustentação financeira de universidades, e o que a gente pode dizer é que a base de orçamento público está em toda parte, mesmo em países que têm um sistema de cobrança total, tipo Estados Unidos, mercado bastante liberal, não é nem neoliberal. Os Estados Unidos é muito liberal do ponto de vista econômico. Ainda assim, a sustentação das universidades não vem das mensalidades, né? Eu fiz algumas simulações em alguns dos meus estudos, e aí fui simular a capacidade de pagamento das pessoas que não necessariamente estudaram no sistema federal, mas que estão hoje no mercado de trabalho com curso superior, e considerando os fluxos de formados do sistema público, daria para arrecadar de cada grupo de formandos, né, cada coorte de formandos das federais, daria para arrecadar ao longo da vida dessas pessoas algo em valores de hoje na casa dos 3,4, 3,5 bilhões de reais. O cenário mediano, digamos, seria de cada coorte de formandos acabar pagando um valor na casa dos 5 bilhões. 5 bilhões hoje é o montante que o governo federal passa a título de orçamento discricionário das universidades. O Brasil já tem um modelo de autonomia financeira de universidades muito bem sucedido, e é o das estaduais paulistas, né? O Estado de São Paulo tem uma proporção do ICMS que é recolhido para um fundo que sustenta as universidades estaduais em São Paulo. Unicamp, USP e Unesp. E aí eu posso até dizer quais são as 3 universidades que melhor se posicionam em todos os rankings de universidades no Brasil e na América Latina: USP, Unicamp e Unesp.
estão em todos esses rankings, né? Então é um modelo que já está aí, né? Está aí, está pronto. Discutir o sistema paulista, por exemplo, para o sistema federal de universidades, tem uma discussão que não é tão fácil assim, né? De reforma tributária, inclusive. O sistema paulista em cima do ICMS, né? Uma vinculação de uma parcela do ICMS para financiar as universidades. Como é que seria feito isso no sistema federal? Teria que pensar que cesta de produtos, de tributos seria possível usar para isso. Enfim, mais uma vez, não são discussões excludentes. É preciso um financiamento que seja a linha de base, um financiamento que complementa e tem o financiamento que é suplementar. Isso, as universidades brasileiras podem ter um regime jurídico próprio, que elas não sejam amarradas pela burocracia estatal para poder receber financiamento de todas as fontes possíveis, né? Eu estudei escola particular minha vida inteira e se tem uma coisa que o Brasil foi comigo, foi fácil, tá? Então, se tem uma coisa que não é fácil e que não é justa, é que estudantes mais pobres, que contraem dívidas pelos FIES e vão em universidades de muito menos prestígio do que a UNB, paguem a minha universidade. Isso que, de fato, eu acho que é uma falta de justiça social imensa. Se a universidade ela fosse paga, eu provavelmente nem estaria aqui. Porque hoje em dia a minha preocupação é estar conseguindo estar vindo para a universidade, ir para o estágio, porque mesmo a universidade sendo gratuita, eu ainda tenho que me preocupar em como vai ser todo mês. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um restaurante universitário muito caro, ele é R$6,10 e isso já é uma preocupação para a maior parte dos estudantes de como vai estar se alimentando durante o mês todo. Se só R$6,10 por dia, que já dá um super dinheiro no final do mês, já é uma preocupação para o estudante se manter dentro da universidade, se só o transporte, que agora para vir do entorno, para poder chegar na universidade, já é um gasto, imagina se fosse a mensalidade. Isso já é um peso muito grande. Então, eu acho que eu não poderia e a maioria dos meus colegas também não. Tem modelos de financiamento das universidades para que fomentem nas universidades a sua capacidade produtiva, do ponto de vista de produção de conhecimento, de ciência, de tecnologia, inclusive de contribuição para o dinamismo econômico nacional. As fundações de apoio à pesquisa, de amparo à pesquisa, que estão já em vários estados, desempenham um papel extraordinário. Eu posso dar o exemplo de São Paulo novamente, que tem também uma proporção de orçamento público que vai para financiamento à pesquisa. Pesquisa, desenvolvimento, inovação. Então são modelos que o Brasil já pratica. Agora, o sistema federal é de enorme importância. CNPq, CAPES, FNDCT, pelo fato de serem nacionais e tem a possibilidade de reduzir desigualdades regionais. Então eu diria que o financiamento das universidades pode ser complementado com esses fundos, que eles precisam ser inclusive colocados fora dos contingenciamentos. Se é para ter uma PEC extraordinária para recuperar a capacidade brasileira, é criar algum mecanismo legal que proíba o contingenciamento dos fundos de financiamento à formação, à educação, e principalmente ciência, tecnologia e inovação. Agora, o meu ponto é que se a gente aproveitasse a discussão da PEC 206 para aperfeiçoar a proposta e já levar a sua eventual implementação colada com um sistema inspirado na Austrália e na Inglaterra, evidentemente que não é transplantar para o Brasil o modelo deles, isso permitiria sim levantar recursos adicionais de uma maneira justa. Não ia gostar de pagar mais, evidentemente, ninguém gosta, mas isso não seria de forma alguma impeditivo, sabe? Até porque esse saldo devedor, ele é só condicionado à sua renda futura, ou seja, se eu não tiver condições de pagar a universidade, eu de fato não pagaria, mas eu acho que seria uma forma, com certeza, de contribuir para com a justiça social dentro da UNB. A gente precisa que não existam contingenciamentos na educação. É um espaço que precisa de investimento e não de cortes. A gente tem recursos, a gente tem um país muito rico que gera e que gira muito capital.
e ele precisa ser direcionado à educação pública. A gente tem a Petrobras, a gente tem um setor de agroindústria que gira capital para o exterior o tempo todo, mas que não aplica para dentro do país. Tem tramitado na Câmara uma PEC a respeito dos cortes da educação, aonde todo o dinheiro que ele é revestido e planejado para ser direcionado à educação no começo do ano, ele deve ser aplicado e não pode sofrer cortes, porque é isso que a gente precisa. Diferente de educação básica, por exemplo, o ensino superior ele tende a trazer um retorno privado para a pessoa que cursa, certo? Você faz um curso superior imaginando ter condições melhores de inserção no mundo do trabalho, tá? E mudar o patamar de renda seu, por exemplo, da sua família. Por outro lado, é evidentemente que qualquer tipo de cobrança é uma barreira financeira para se cursar a universidade pública. Por isso que isso precisa ser muito bem pensado, para que, por um lado, permita realmente arrecadar recursos adicionais para a universidade e, ao mesmo tempo, proteger quem não pode pagar. Nós temos segmentos da sociedade brasileira que continuam sem proteção social, mesmo sendo cidadãos e cidadãs. Do ponto de vista rigoroso da Constituição, é o Estado que é responsável, não por produzir assistência, não por produzir algo como caridade, mas sim como uma responsabilidade para integrá-los produtivamente na sociedade. A educação é esse mecanismo privilegiado, na história do mundo, é a educação. Esse é um princípio de Anísio Teixeira, né? O Estado se responsabilizar por universalizar a educação fundamental, a educação básica, e garantir para aqueles que assim desejem e que tenham aptidão e a possibilidade de ir à educação superior. Então você consegue conciliar com isso justiça social, tirando inclusive o foco da entrada e da renda da família, e sim a renda do indivíduo, quando ele já está em tese auferindo esse retorno privado que o ensino superior proporciona. Você concilia então justiça social com uma possibilidade de fato de levantar recursos adicionais para a universidade, que é algo bastante importante, dada o momento, inclusive, em que as universidades estão passando de carência de recursos. Não tem a menor dúvida de que é uma questão de prioridade. Orçamento, eu fui gestor público, é questão de prioridade. E a prioridade é dada por política. Então, eu acho que temos aí uma incrível cena política a ser ocupada por todos aqueles que têm a educação como essa possibilidade, essa potência de libertação, de liberação, de emancipação e de formação dos sujeitos, né? Para garantir uma educação de qualidade a todos, a principal mudança que o Brasil precisa fazer agora é começar a investir mais, começar a investir urgentemente e fortemente mais na educação básica. A educação superior no Brasil já tem muito investimento. Quando você passa a ver a universidade não só como um espaço onde você chega, aprende, reproduz e depois sai com um diploma para poder engajar num espaço do mercado financeiro, quando você está dentro de uma universidade e pensa quem está nela, para quem é essa educação, como essa educação é feita, da onde está vindo essa educação, quais são os autores que estamos estudando, isso forma toda uma outra universidade que de fato é popular, que de fato é de qualidade, que de fato é pública e tem esse acesso pleno.